Olá pessoal, tudo bem? Eu selecionei para vocês alguns trechinhos da nossa aula de linfomas, tá bom? Aqui eu estou discutindo um pouco especificamente dos linfomas. Então são vários os linfomas, eu cortei para vocês alguns dos linfomas para vocês aprenderem. Então tem vários aí para discutirem. Quem quiser se aprofundar, essa aula está disponível na formação de citopatologia completa, tá? Então disponibilizo na formação completa de citopatologia essa aula e também está disponível no nosso curso de citopatologia do linfonodo, tá bom? Então espero que vocês apreciem e ótima aula. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa aula nós começaremos a conversar sobre as doenças linfóides do linfonodo, tá bom pessoal? Então essa é a parte 1 de 2 das doenças linfóides do linfonodo, pessoal. Primeiro nós vamos conversar sobre o linfoma linfoblástico, esse linfoma que é polêmico, né? Então vamos falar sobre esse linfoma linfoblástico. Pessoal, esse linfoma, ele pode ser originado de células precursoras, tanto células B quanto células T. Então cuidado, porque eu já ouvi muitos alunos confundirem e achar que somente é um linfoma de células B, mas como nós vimos na aula anterior, naquele esquema dos linfomas, ele pode tanto ser um linfoma de células B, quanto um linfoma de células do tipo T, pessoal. Pessoal, esse linfoma ele é muito raro em gatos, tá? Ele representa menos de 1% dos linfomas nos felinos. Nos cães, esse linfoma, quando ele é de células T, ele representa 1% dos linfomas. Quando de células B, ele representa 3% dos linfomas, pessoal. Então notem que ele é um linfoma muito raro, muito infrequente. Mas por que nós ouvimos tanto falar linfoma linfoblástico? Olha só, é um linfoma linfoblástico de grandes células. Por quê, pessoal? Porque utilizam o termo errado para linfoma. Pessoal, usam muito o termo linfoblástico lá da patologia clínica. Por quê? Porque na patologia clínica usam o termo linfoblasto para se referir a linfócitos grandes, quando na verdade linfócito grande é um blasto linfóide, tá? Podendo ser um imunoblasto ou um centroblasto. Então, de novo, pessoal, blasto linfóide seria uma célula grande, e aí pode ser um imunoblasto ou um centroblasto. Um linfoblasto, na verdade, é uma célula intermediária e não uma célula grande. Então, cuidado, quando você fala de linfoma linfoblástico, você está falando de uma condição linfomatosa extremamente específica, de células intermediárias. Não é sinônimo para linfoma de grandes células, tá bom, pessoal? Então, tomem muito cuidado com esse termo. Pessoal, o linfoma linfoblástico B, você observa em cães que estão inicialmente bem. Esses animais normalmente eles não exibem anemia, eles não exibem linfocitose e normalmente você observa o aumento de apenas um linfonodo. Então, inicialmente, ele não parece muito agressivo nesses animais, tá bom? Já a leucemia linfoblástica B, ou esse linfoma linfoblástico B, ele tem uma rápida progressão para órgãos parenquimatosos. Então, notem que dependendo do imunofenótipo, eu tenho um comportamento biológico diferente, tá? Então, é por isso que é importante conhecer o imunofenótipo da doença, porque dependendo da célula, eu posso ter um comportamento biológico distinto, tá? Então, o linfoma linfoblástico T, ele já mostra uma rápida progressão para órgãos parenquimatosos, tá? Normalmente, os linfonodos acometidos são linfonodos submandibulares ou linfonodos poplíteos. Então, isso você já consegue facilmente constatar, são linfonodos facilmente perceptíveis, né? E aí, como eu já disse para vocês, tomem muito cuidado com esse termo linfoblástico, esse termo que vem da patologia clínica para se referir a linfócitos jovens, mas cuidado, tá, pessoal? Quando vocês falam de forma generalista para linfócitos grandes, vocês estão falando para blastos, tá? Blastos
linfóides, tá? Sendo que blastos linfóides podem ser os centroblastos, quando nós estamos falando de linfomas de grandes células, ou podem ser os imunoblastos, tá? Vamos lembrar da morfologia deles? Centroblastos são células com múltiplos nucléolos na periferia e imunoblastos são aquelas células grandes com macronucleolo central, tá? O linfoblastos são linfócitos intermediários que eu não observo no nucleolo por uma cromatina mais agregada, tá bom, pessoal? Como que se caracterizam esses linfoblastos? São células de tamanho intermediário, o que significa que mede 1 hemácia e meio de diâmetro o núcleo dessas células, tá bom, pessoal? Possuem citoplasma escasso, moderadamente azurófilo, uma cromatina frouxa que pode formar agregados nesse núcleo. Os nucleolos predominantemente são inconspícuos, ou seja, eles não são evidentes, tá? Não evidentes, tá? Não evidentes. E o núcleo, ele é redondo, tá bom? Ele é redondo, não clivado, tá? Então é um núcleo redondo, não clivado, pessoal. Pessoal, é uma neoplasia caracterizada por grande quantidade de mitoses, tá? Ela é uma neoplasia que tem grande quantidade de mitoses, o que, consequentemente, cursa com corpos tingíveis. O que são corpos tingíveis? São macrófagos que fagocitam, tá? Fagocitam restos celulares, tá? Restos celulares. Então, isso dá um aspecto de céu, tá? É o que a gente chama de céu estrelado. Então, confere um aspecto de céu estrelado para a lâmina, tá? Então, a lâmina fica com um aspecto de céu estrelado por conta de macrófagos com corpos tingíveis, tá bom? Esse processo linfoblástico, tá? Essa neoplasia linfoblástica, ela pode progredir para baço e fígado. Normalmente, você observa um baço com aumento difuso, tá? Então você tem um aumento difuso do baço, diferente dos linfomas esplênicos que causam aumento nodular no baço, tá? Os linfomas esplênicos cursam com aumento nodular no baço. Já esse processo infiltrativo linfoblástico normalmente cursa com um aumento difuso no baço. Importante caracterizar isso em exames de imagem, tá bom, pessoal? Quando eu pego uma lâmina de um linfoma linfoblástico, eu vou observar linfócitos com núcleo medindo 1 hemácia e meia de diâmetro, normalmente com agregados na cromatina, ó. Eu noto agregados na cromatina, que normalmente nucleolos não são perceptíveis. As mitoses, pessoal, são frequentes, ó. Mitoses são frequentes. Se eu pegar linfócitos pequenos, ó, eu noto que esse linfócito pequeno cabe 1,5 desse linfócito nessa célula. Então, eu já facilmente consigo caracterizar como linfócito intermediário. Então, o que eu faço? Eu pego o linfócito pequeno para caracterizar como linfócito intermediário. Eu posso pegar esse linfócito e eu noto que cabe 1,5 desse linfócito. Eu já não consigo facilmente falar, nossa, cabe 2, 3 desse linfócito nesse linfócito vizinho. Então, esse linfócito aqui não cabe 2 ou 3 nesse outro linfócito para eu chamar de grande. Então, eu já consigo caracterizar como um linfoma de células intermediárias, pessoal. Importante, por quê? Porque esse linfoma, ele, se você não prestar atenção, você confunde como um linfoma de grandes células e ele é um linfoma que faz bastante mitose. Então, você pode acabar confundindo com um linfoma de grandes células, pessoal. Na lâmina, o que eu observo? Linfócitos intermediários com agregados de cromatina, ó. Você não observa nucleolo frequentemente, ó. Normalmente, nucleolos não são observados, pessoal, ó. Normalmente, nucleolos não são observados. Olha, eventualmente eu vou observar um ou outro linfócito grande que vai destoar dos outros linfócitos intermediários, ó. Olha como os linfócitos mostram agregados de cromatina. Olha como a cromatina é agregada e eles não são
eles não mostram nucléolos bem evidentes, esses linfócitos. Ó, pega esses linfócitos e observa bem. Vocês não conseguem observar nucléolos nesses linfócitos. E vocês notam que são linfócitos intermediários. Ó, olha um pequeno linfócito aqui de cromatina bem densa. Você consegue encaixar 2 desse linfócito nesse aqui? Não consegue, pessoal. E dá para notar que a cromatina desse linfócito aqui, ela é muito mais densa do que se comparar com esse linfócito, comparar com esse linfócito, comparar com esse. Então, só pelo padrão de cromatina, eu já consigo chegar que são linfócitos pelo menos intermediários. E aí, se eu vou pegar esse linfócito aqui e mensurar com os outros, eu já consigo observar que são linfócitos intermediários. Ainda não são grandes, ó. Eu consigo ver um grande aqui bem destacado, outro grande bem destacado, tá bom, pessoal? Então, tem que tomar cuidado. Pessoal, não é porque é um linfoma de células intermediárias que eu não vou conseguir observar nenhum outro linfócito. Algum outro linfócito eu vou ver, tá? É bom até para me auxiliar para comparação, tá bom, pessoal? Então, eu consigo observar aqui de novo, ó, linfócitos intermediários, tá? Ó, vários linfócitos intermediários, tá bom, pessoal? Então, notem que a característica, como eu falei, ó, então o citoplasma ainda não é profundamente azurófilo, mas é um citoplasma azurófilo e ele é escasso, tá, pessoal? Então, é um citoplasma. O citoplasma é claro e ele tem formato em espelho de mão. Então, eles têm formato em espelho de mão, tá? Então, é um linfoma com formato em espelho de mão, pessoal. Ele é caracterizado por baixa quantidade de mitoses. Então, pessoal, cuidado para achar que vocês pegarem uma lâmina cheia de mitose, ela já é indicativa para linfoma, pode ser um processo hiperplásico. E cuidado para esperarem que sempre para vocês darem um diagnóstico de linfoma, vocês vão precisar de mitose. Nem sempre. Linfomas indolentes, ao contrário até de hiperplasia, você não observa mitoses. Tá? Então, são linfomas que vocês não conseguem observar mitoses e que é até uma característica para você chegar nesse diagnóstico, tá bom? E você precisa fazer diagnóstico diferencial para hiperplasia paracortical. Por quê? Porque são esses os linfócitos que estão lá na paracórtex, os linfócitos em espelho de mão. Pessoal, se eu fizer um recorte histológico, eu vou encontrar esses linfócitos em espelho de mão? Não vou. Isso daqui é um artefato citológico, porque esses linfócitos da paracórtex, eles são um pouco mais frágeis do que os demais linfócitos, que já são frágeis. Então, no momento que eu vou fazer o esfregaço, começa a me aparecer esses linfócitos em espelho de mão. Se eu fizer alguma outra técnica citológica, por exemplo, em meio líquido, que não há esfregaço, se eu fizer, por exemplo, um emblocado celular e fizer recorte em micrótomo, eu não vou conseguir observar linfócitos em espelho de mão, tá? Então, seria até mais difícil eu caracterizar o linfoma de zona T. Então, notem que aqui o esfregaço, ele é importante para você fazer a caracterização do linfoma de zona T, pessoal. Então, aqui um esquema do linfonodo, tá? Mostrando um linfoma de zona T. Eu tenho a obliteração da compartimentalização do linfonodo com apagamento medular, isso é importante, tá? Você observa um apagamento medular, olha a medula aqui, tá? Você observa um apagamento medular e formação de numerosos nódulos de células T. Eu tenho a formação de numerosos nódulos de célula T. E os folículos linfóides B, os nódulos linfóides B, eles são deslocados para a periferia. Normalmente, se você fizer uma imunistoquímica, o que você vai ver? Você vai ver folículos linfóides B, nódulos B, aliás, aqui, bem deslocados na periferia, intimamente relacionados com esses nódulos T, tá? Então, se eu fizer uma imunistoquímica marcando... se eu fizer anticorpos para marcadores de linfócitos B, eu vou ver esses nódulos B deslocados para a periferia dos nódulos T neoplásicos. Então, aqui eu tenho células T neoplásicas e células B não neoplásicas, tá bom? Então, vou ver as células do manto aqui deslocadas para a periferia desses nódulos T neoplásicos, se eu fizer uma imunistoquímica, tá bom, pessoal? Então, aqui, olha aqui, eu tenho a realização
de uma imunistoquímica. Então, aqui eu tenho um processo de imunistoquímica, onde eu tenho um recorte histológico corado em hematoxilina e eosina, com as setas indicando os nódulos linfóides B. Olha os nódulos linfóides B aqui, pessoal, com a seta indicando, olha aqui. E aqui são nódulos linfóides T, deslocando esses nódulos para a periferia. Olha que interessante, pessoal. Olha aqui, nódulos linfóides T com frequente coalescência. Olha aqui um nódulo linfóide B e o nódulo linfóide T deslocando esses nódulos para a periferia. Se eu fizer aqui, então, CD3, tá? Que são marcadores de linfócitos T, eu consigo evidenciar esses linfócitos B não reacionais à marcação. Olha aqui os nódulos B não marcados. Olha aqui, que interessante. E os nódulos T positivos para CD3. Então, me evidencia bem esses nódulos T neoplásicos. Olha aqui que interessante. Mais um outro caso de linfoma T, onde eu tenho os nódulos B não marcados. Aqui é CD3, tá bom? Então, aqui eu tenho os nódulos B não marcados. E se eu fizer um marcador de linfócito B, por exemplo, eu posso fazer CD20, posso fazer PAC5, posso fazer CD79A, tá? Então, se eu fizer essas marcações, eu vou observar os nódulos linfóides B, tá bom? Olha os nódulos linfóides B deslocados para a periferia dos nódulos T, tá bom? Então, aqui um linfoma de zona T, pessoal. Olha aqui uma lâmina de linfoma de zona T. Então, ó, eu já consigo observar vários linfócitos em espelho de mão, tá? Já consigo observar vários linfócitos em espelho de mão. Na verdade, aqui, praticamente todos os linfócitos são em espelho de mão. Nota que, maciçamente, todos os linfócitos são pequenos a intermediários. Eu não observo outra população, não observo plasmócito, não observo neutrófilo, não observo qualquer outra população. As células são todas linfócitos intermediários a pequenos, ó. Então, ó, eu tenho pequenos a intermediários. Então, notem que eles podem ser intermediários aqui, como eu mostrei para vocês. Eu não tenho outra celularidade, pessoal. Aqui, eu posso até ter como diferencial uma hiperplasia de paracórtex, só que eu esperaria alguma outra coisa. Eu esperaria alguns neutrófilos, eu poderia esperar plasmócito, tá? Eu esperaria macrófago, eu esperaria alguma mitose, tá bom? E aqui eu não tô vendo nada disso, eu só consigo ver linfócitos em espelho de mão, pessoal. Então aqui leva a crer o diagnóstico de realmente um linfoma. Olha, de novo, eu só consigo observar linfócitos em espelho de mão, tá? Que é o linfoma chamado de mirror hand, tá? Tá? Espelho de mão. Vocês vão ouvir esse nome, mirror hand. E aqui só evidenciando para vocês, ó, esse formato em espelho de mão, tá bom? Só evidenciando para vocês o formato em espelho de mão. Aqui de novo, ó, numerosos linfócitos em espelho de mão. Então aqui é um linfoma de zona T, pessoal. Então aqui é um linfoma de zona T. Você pode até colocar no seu diagnóstico, suspeita para linfoma de zona T. Não tá difícil fechar esse caso, tá bom? Olha aqui, pessoal. Aqui só tem linfócito intermediário em espelho de mão. Só tem linfócito intermediário em espelho de mão. Não é difícil aqui chegar no diagnóstico de linfoma de zona T. Aqui eu bato o olho nessa lâmina e já chego no diagnóstico de linfoma de zona T. E notem que, como o próprio nome também diz, que é de linfoma de pequenas células claras, aqui embora não sejam pequenas, né? Vocês conseguem notar que o citoplasma para linfócito é um citoplasma claro, né? Normalmente, linfócito, a gente espera um citoplasma mais profundamente azurófilo, né? Quando a gente está falando de panótico, né? Então, olha aqui, o citoplasma é um citoplasma mais claro comparado a outros linfócitos, né, pessoal? Então, notem que aqui eu tenho um linfoma de zona T, onde meus linfócitos são todos em espelho de mão. Olha outro campo, pessoal. Os linfócitos
são todos em espelho de mão, né? Então, não tem muita dificuldade em fechar esse diagnóstico, né? Olha só, então são linfócitos intermediários em espelho de mão, tá bom? Pessoal, vamos falar agora sobre o linfoma de zona marginal. Vamos falar sobre o linfoma de zona marginal. Ele é um linfoma também nodular, tá bom? Então, também é uma apresentação de linfoma nodular. Acomete linfócitos B de memória, pós-germinativos. Já mostrei para vocês, pessoal, que a zona marginal, então vamos lá fazer um nódulo linfóide. Então, aqui vamos pensar em um folículo linfóide ativado, tá? Um folículo linfóide secundário. Então, eu vou ter um polo escuro, vou ter um polo claro, tá? Então, vou ter um polo claro, polo escuro, tá bom? Vou ter células do manto, tá? Células do manto. Então, aqui células do manto. E aqui eu vou ter a zona marginal. Tudo B isso aqui, tá, pessoal? Tudo B. E aqui só eu vou ter paracórtex, tá bom? Tudo B isso daqui. Então, aqui, ó, essa é a zona marginal, que são linfócitos intermediários macronucleolados, medindo o núcleo 1,5 hemácia de diâmetro, tá bom? Acomete principalmente cães adultos de raças grandes, tá bom? Principalmente cães adultos de raças grandes. Você observa um único linfonodo aumentado e normalmente você vai observar um único linfonodo submandibular, pessoal. Normalmente um linfonodo submandibular. Esses animais geralmente vêm para a clínica em um bom estado de saúde. Então, esses animais normalmente eles estão em bom estado de saúde, pessoal. São linfomas caracterizados por serem linfomas indolentes nos cães, tá? Então, são linfomas indolentes. Com a progressão, eles podem aumentar a quantidade de mitoses e corpos tingíveis. Já expliquei para vocês. Então, o que são os corpos tingíveis? Então, nós temos os macrófagos fagocitando restos, tá? Restos celulares, tá? Esses restos celulares nos macrófagos levam os nomes de corpos tingíveis. Quem são esses restos celulares? São os linfócitos que entram em apoptose. Então, frequentes linfócitos entrando em apoptose geram restos celulares, os macrófagos vêm, fagocitam e aí nós temos os macrófagos com corpos tingíveis, que consequentemente vai dar o aspecto em céu estrelado, tá? Então vai dar o aspecto em céu estrelado para a lâmina. Aí, como que é a microscopia desses casos, quando vocês estiverem frente a um diagnóstico de linfoma de zona marginal? Então, serão células intermediárias macronucleoladas, com citoplasma em moderada quantidade, mas o que caracteriza são células intermediárias macronucleoladas. Cuidado, tem que fazer o diagnóstico diferencial para imunoblastos, tá? Imunoblastos. Os imunoblastos são células grandes, o que significa que são células maiores de 2 hemácias de diâmetro, pessoal. Então tem que tomar cuidado. Pode acompanhar centroblastos e imunoblastos em pequena quantidade, tá? Então você pode até usar como um comparativo para essas células intermediárias macronucleoladas, tá? Então, como eu disse, tem que fazer o diagnóstico diferencial para linfoma de grandes células B, que seria o linfoma com predomínio de imunoblastos, pessoal. Tem que tomar cuidado. Essa neoplasia, para te ajudar, vai ter um baixo índice mitótico, diferentemente de um linfoma de grandes células B, tá bom? Aí, de início,
tá? De início, por isso que eu coloco a estrelinha aqui. De início, frequentemente, vocês vão pegar com corpos tingíveis ausentes, tá bom? De início, vocês vão pegar com corpos tingíveis ausentes, se ainda não tiver feito uma progressão de muito tempo. E o tamanho das células, que vai ser o que vai mais caracterizar, é o tamanho intermediário, tá bom, pessoal? Aí vai ser de tamanho intermediário, isso vai ajudar a caracterizar para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A nossa aula parte 1 termina agora, tá bom? E aí nós vamos discutir alguns linfomas na aula 2, falar sobre alguns linfomas difusos nessa parte 2, tá bom? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.